Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Valdemar Pereira, começando mais um podcast. Help Condominial, Conexão Condominial e Pilares Condominiais. Hoje, a ideia do tema ela começa com contratações até chegar em garantidoras. Para falar com a gente, duas experts da área, vamos dizer assim, síndica profissional de Taubaté e a garantidora de Taubaté. Se apresentem para a gente. Eu sou a Thalita, sou síndica profissional na cidade de Taubaté e região. Atuo na sindicatura, estou indo para o meu 5º ano, né, de sindicatura. Comecei lá no início no meu condomínio. E devido ao trabalho realizado, me descobri, né, sindicatura, quem trabalha com condomínios entende que tá no sangue, né? Quando a gente descobre, começa a desenvolver o trabalho, não é só executar. Você tem que gostar do que você trabalha, no que você executa. Não é um mercado fácil, né? É um mercado complexo. E me descobri, estou aí na luta aí nesse tempo. Eu ainda complemento que não é só estar no sangue, tem que estar na receituário médico do psiquiatra. Isso mesmo. Juliana? Bom, completando também, ser síndico é um ato heróico, né? Vamos dizer assim, que hoje para você ser síndico, ainda mais profissional, que é o caso da Thalita, você tem que ter pulso, né? E também tá com o seu laudo em dia. Bom, boa tarde, eu me chamo Juliana, eu sou gerente geral da Garante Taubaté Garante Pinda. É um prazer estar aqui com você de novo, Valdemar. E agradecer também a presença da Thalita, que é uma síndica que está comigo em alguns condomínios, e falar um pouquinho para vocês como é o nosso trabalho, né, em conjunto e também unificado. Também trabalhamos com o Valdemar, trabalhamos com Econdas, trabalhamos com Vale VIP Seguros e com outros parceiros aí do grupo. Vamos começar já puxando uma pergunta interessante. Qual que é a diferença entre síndico morador e síndico profissional? Você teve essas duas experiências, então você sabe qual que pode auxiliar nessa diferença, né? Então, eu acho que quando você entra na sindicatura, que você olha ali, primeira coisa é você entender qual a sua responsabilidade perante aquilo que você está assumindo, né? Eu vim conversando com a Ju, até falei, é como um filho. A gente vai criando e vai levando ele para o resto da vida, enquanto você estiver ali. Então, você entender. A diferença no trabalho não há nenhuma, quando você entende aonde impacta a sua responsabilidade, né? A diferença é que eu não gosto nem de falar que é profissional, né? Como não existe, eu brinco ali, eu sou a síndica externa, eu sempre falo. Sou a síndica externa, a única diferença é que eu não moro no condomínio. A única diferença é que quando você se profissionaliza, você estuda, você está dentro do mercado de trabalho, né? Eu participo de muito workshop, eu tô aqui no podcast agora. Então, eu vivo condomínio 24 horas por dia. E aí, você vai se preparando, vai acompanhando as tendências de condomínio, tendência de lei, tendência do que está acontecendo no momento, para você se estruturar, para você cuidar de outros condomínios. Porque o sucesso da onde você cuida, né, o sucesso do seu trabalho é para você conseguir outros. Mas de trabalho não há nenhum quando você está dedicado e comprometido com o que você se pôs a fazer e quando você entende a tua responsabilidade perante o que você assume. Sim. Agora, já pensando em responsabilidade, uma pergunta para as duas. Até para mim, se eu quiser responder, que é interessante. A outra parte da sindicatura profissional é o quê? Responde juridicamente. Quando responde juridicamente, seja o síndico profissional, que é um prestador de serviço, e eu, que sou um prestador de serviço para condomínio, como qualquer outros prestadores, a gente tem uma responsabilidade a mais, porque a gente está trabalhando com o dinheiro dos outros para entregar um resultado para os outros. Como discernir orçamentos, escopos e empresas? Como definir se o orçamento de R$1 vai fazer a mesma coisa que o orçamento de R$10?
Como definir que aquela empresa de R$1 é melhor que aquela empresa de R$10? E a gente não está nem falando de parte jurídica, a gente está falando de execução mesmo. Eu acho que o orgânico, ele também tem essa responsabilidade. Ele também, em partes, ele também está cuidando do dinheiro de outros. Sim. Então, não vejo uma diferenciação aí. Por isso que eu falo, o importante é você entender. Eu posso optar, né, amanhã depois, optar por ser síndica só de onde eu moro e me tornar orgânica, digamos assim, né? A diferença é você entender o que você está fazendo. Por isso que eu volto lá no começo. Você se propõe a fazer uma coisa e tem essa diferenciação de você se dedicar só para aquilo. Que normalmente o orgânico, ele trabalha em outras demandas, ele vai fazer aquilo no tempo disponível. Ele vai cuidar do condomínio, ele vai ver o serviço que precisa fazer no tempo que ele tem disponível. Sim. Que normalmente é muito menor, né? Que nem eu falei, a gente vive condomínio 24 horas por dia. E aí você fala na parte de contrato, essa tá a diferença. Como a gente vive isso 24 horas por dia, você entende, você vai... Hoje, a gente não é obrigado a entender, né? Não sou obrigada a ser uma engenheira, não sou obrigada a ser uma advogada, mas eu preciso ter a base do serviço que eu vou fazer. Eu vou fazer um serviço de pintura, eu preciso ter a base e entender qual o problema do meu prédio. Eu preciso conhecer boas empresas, eu preciso conhecer bons prestadores que me ajudem a atingir o resultado que eu preciso. E para eu entender o resultado que eu preciso ter a base, eu preciso estudar, eu preciso estar... Eu estou sempre fazendo curso, eu estou sempre indo atrás, que nem eu falei, conhecendo sobre as tendências, conhecendo os profissionais do mercado, conhecendo as empresas, para você ter um escopo, toda vez que for fechar, um escopo igualitário, né? Você ser imparcial na contratação, medir qualidade, custo e benefício, não é só custo. Então, o síndico que hoje olha para um contrato e ele vê só os números, porque tem síndico que nem lê o escopo, né? Aliás, ele fala assim, um exemplo, vou fazer um serviço de pintura, mas será que é só pintura que o seu prédio precisa? Um exemplo, eu estou entrando em cotação num serviço de um prédio que eu atuo, né? Eu entendo a necessidade, o perfil e a exigência daquele prédio que eu atuo. Eu contratei, né, um engenheiro. Doido, louco. Que é o Valdemar, por sinal, vou fazer propaganda. Mas, né, fechamos ali, estamos vendo o escopo do que realmente o prédio precisa. Descobrimos situações lá que vai precisar. Então, quando eu for fechar os orçamentos, eu já vou entender o que eu preciso. Porque senão a empresa vai lá, cada uma me fala e me vende um assunto. E aí isso fica indefinido na hora de eu passar para os moradores. Eu tendo laudo, eu tendo isso muito bem regulamentado do que a gente está precisando, fica muito mais fácil você comprar peixe com peixe, laranja com laranja. Mas quando você fala de serviços que você consegue ter uma receita de bolo, e serviços que eu não consigo ter uma receita de bolo, como que você chega no resultado de que prestador? Por exemplo? Portaria... Limpeza, que você não consegue ter um diferencial. Na parte de atendimento, consegue. Quando você está no mercado, essa é a diferença do síndico também profissional. A gente tem um leque de prestadores, a gente não trabalha só com uma empresa. Síndico que trabalha, hoje em dia, síndico profissional, que trabalha amarrado com qualquer empresa, está dando um tiro no próprio pé. Né? Você tem que ter um leque para cobrança, você tem que ter um leque de você cobrar a empresa. Então, você conhece, você é amiga da síndica vizinha, você vai numa palestra e você vê uma apresentação da empresa X, você ouve a história da empresa Y, então você está sempre medindo o trabalho. Eu brinco que hoje no mercado a gente, né, tem tem empresas que se destacam, por exemplo, terceirizada. Tem empresas que se destacam na parte de zeladoria e outra que se destaca na parte da portaria. Seria bom se a gente pegasse uma daqui, uma dali e juntasse tudo em uma. Então, a gente vai medindo o perfil para cada condomínio. Tem uma série de quesitos, né, que você leva em consideração. Às vezes, a empresa de segurança X não é boa para o condomínio Y. Concordo. Mas a ideia do podcast é polemizar. Você tem que trazer a polêmica, senão não tem ibope, não tem audiência. Ninguém vai ver o YouTube. Então, mas igual você tá se controlando para não polemizar. Não, mas eu vou puxar esse gancho. Não dar nomes aos bois, não. Você não pode, você dá processo. Mas eu vou puxar o gancho que da outra vez que nós fizemos o podcast, nós até conversamos sobre isso. O nosso diferencial é Taubaté.
Taubaté nós temos isso, nós somos unidos, né? Então, hoje é o que a Thalita falou, se você tiver uma dúvida da empresa, você vai perguntar para os síndicos que já trabalham, você vai puxar dele como funciona, se está trabalhando direitinho, se teve algum problema. Mas antes disso, existe também o fato de você puxar um CNPJ hoje em dia, de você entrar no Google, que hoje ele te dá todas as ferramentas que você precisa para você investigar aquela empresa contratada. Porque hoje nós temos várias empresas que trabalham com o mesmo objetivo. Porém, mas será que presta o mesmo trabalho? Só que daí eu vou pôr a polêmica. Vocês conhecem Taubaté? Taubaté é prestadores de Taubaté. Quando alguém sai de uma cidade e vai para Taubaté. Então, É um mercado fechado. Taubaté ainda é pra gente síndico, para eu síndica chegar em outros síndicos, porque já eu percebo essa diferença. Já falei isso em uma outra situação no podcast, que eu percebo essa diferença. Tanto que a minha base foi em São José dos Campos. E a estrutura que eu preciso tá aqui. Eu faço parte dos grupos daqui, os prestadores são daqui. E às vezes com preços melhores até do que de lá, por incrível que pareça. Eu tenho muitos prestadores daqui que me atendem lá com preço melhor, com qualidade melhor. E você falou até da parte de buscar, né, a empresa. Hoje em dia você tem que ter um bom jurídico. Sim. Por trás, que levante o histórico daquela empresa. E serve para síndicos também, né? Sim. Um condomínio, quando vai contratar, a gente tem normalmente 5 minutos de apresentação, Sim, onde você vai definir a vida do condomínio por 2 anos. Poxa, 2 anos é uma porcentagem da vida do condomínio. Isso vai fazer muita diferença você colocar um síndico ruim, um síndico que vai renunciar e puxar o histórico. Você não consegue provar o que você faz, definir, né? Deveria servir como base, né? Até brinco, deviam puxar se o síndico é ficha limpa, porque tudo isso conta. Eu acho que deveria ser igual a eleição. Você faz 10 debates, daí depois você faz a votação. E mesmo assim não adianta. Mesmo assim, Às vezes dá. Às vezes você escolhe, às vezes você vota errado. Mas você tendo pelo menos a base de buscar, você vai contratar a empresa, do capital da empresa, de como que tá as certidões negativas. Você vai contratar um síndico, de ver como que tá o nome dele, se ele é um síndico que ele já teve processo em outros condomínios. Então, às vezes, os conselheiros ficam atrás. Não, porque é meu amigo, porque não sei o quê, porque o meu amigo que indicou. Mas não fazem o feijão com arroz, né? Um simples Google no nome da pessoa vai te levantar muita coisa ali hoje em dia na internet. O Jus Brasil já te dá ali a ficha. E só complementando o que vocês falaram, é isso mesmo. Porque eu, para entrar em Taubaté, eu suei. Peguei uma síndica, outra. Hoje eu já tô andando. Mesmo assim, ainda... Tem gente que ainda fica com o pé atrás, mas estou caminhando lá. Mas é complexo. Você tem que ter indicação, você tem que ter um bom serviço, porque não adianta você ter indicação se o serviço não for bom. E acontece com o meu lado de síndica também. E você fica até com dó, às vezes, do condomínio, porque você sabe que você tem a qualidade, você tem o potencial para fazer, para executar, você sabe que você vai entregar muito melhor do que aquilo que eles estão recebendo, e você acaba não tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Eu sei, eu passo por isso, tem concorrência que eu perco, e eu falava, eu queria estar ali. Porque eu queria, sabe? Eu não queria por causa do dinheiro, eu queria por causa do desafio que eu sabia que Isso, eu participo de assembleias que eu falo, nossa, se movimentar isso aqui, colocar uma garantidora aqui, essa taxa de inadimplência que eles estão provisionando já cai para cá, só aqui já sobra tanto, já dá para fazer isso que eles estão cobrando. Só de olhar, você já bate o olho e você fala assim, nossa... Você vê o potencial que você tem para entrega, mas às vezes não tem a oportunidade. Só que isso é um trabalho, eu brinco, né? Tem profissionais e profissionais de mercado. Então, a gente faz escolha de trabalhar devagar e na constância, né? Que uma hora, não é que nem uma hora o resultado vem, não importa como, ele vai vir. Então, é escolha, né? Então, não pular caminho, ir plantando o seu, o nome vem vindo. Eu nunca fui atrás de condomínio, sabe? Eu nunca... eu acredito que a Ju, eu sei também por referência, você também, né? Porque quando você acaba mostrando o seu trabalho num condomínio, num lugar, vem automático, né? Porque as pessoas começam a te pedir, olha, você tem vaga, você pode pegar o meu condomínio. Essa cara de doido ninguém compra de primeira, não. Eu achei interessante esses dias. Eu fiz uma proposta num condomínio há 5 anos atrás, né? Um condomínio de Taubaté.
E a gente fica meio receoso, não peguei, né? Fala assim, mas a gente vai plantando a sementinha. E esses dias chamaram a gente de volta, nós entramos, graças a Deus, na disputa, conseguimos entrar no condomínio. E a síndica que estava não é mais a mesma hoje. Aí ele disse, né? Ele era subsíndico na época, ele falou assim, eu fiquei torcendo para você entrar, né? E você não entrou, mas agora que eu sou síndica, eu trouxe você de volta. Ele lembrou. Exatamente, porque o que eu falo, o nome no mercado é uma coisa que faz uma diferença, né? E, infelizmente, as pessoas, elas não sabem lidar com isso. Mas a disputa, a concorrência, ela é válida. Eu acho a concorrência válida desde que ela seja da mesma forma, né? Não adianta hoje você passar uma taxa que lá na frente, daqui 1 ou 2 anos, você não vai conseguir levar esse condomínio lá. E a garantidora é isso. Nós somos uma empresa que praticamente fala assim, Ju, qual é a diferença de uma para outra? Na verdade, nenhuma. Nós fazemos exatamente o mesmo trabalho. Porém, o que acontece? Existe a diferença, às vezes, você estar dentro da cidade, né, Thalita? Isso você pode até falar. Às vezes, tem um condomínio que ele quer ir até o escritório. E, muitas vezes, isso faz a diferença quando você está dentro da sua cidade. Concordo. Mas vamos colocar outros pontos que tem que ser falado. Para a gente não falar de condomínio, para dizer que a gente está falando de ABC, vamos dar um exemplo. Ayrton Senna e Alain Prost. Um fez sacanagem com o outro. Em qualquer outra área, seja de esporte ou em outra área, a gente sempre vai ter quem faz sacanagem com o outro. Eu vou dar exemplo. Tem concorrente meu que vende uma coisa que não vai entregar, mas nem se quiser. Depois ele entra e sobe valor. E isso eu estou percebendo, que eu venho falando com muita gente, que é em todas as áreas. Sim. Como que eu posso colocar? Vender, você consegue, se você tiver o dom de vender, você vende camelo no meio da água. Você não precisa nem do deserto. Você dá nó em pingo d'água. É aquilo que eu falo. Se você é um bom vendedor, você vende a lua e depois entrega o binóculo. Como separar o que é venda e o que realmente é técnica? Como que a gente pode, nesse mundo que a gente está vivendo dessas concorrências, conseguir que o síndico, os gestores, ou até mesmo os conselheiros entendam que existe uma diferença entre vender uma ilusão e vender uma realidade. E muitas vezes ele compra a ilusão, já sabe que vai dar errado e compra mesmo assim. Porque vai em números, né? Sim. E a dificuldade que você passa no seu setor, que a Juliana passa, porque no caso da Juliana, muita... as que não são garantidoras, são as securitizadoras. As securitizadoras, né, que vendem tabelas mais baixas e não fazem o mesmo serviço. E no meu caso de síndicos que se propõem, né, a trabalhar pela metade do preço, às vezes, que você cobra, e quando você coloca na ponta do lápis, não cobra nem a gasolina que o cara vai fazer a visitação no condomínio. Eu sempre brinco assim, eu falo que tem muito curso para síndico e tal, muito evento para síndico, e eu falo que eu quero chegar num nível de começar a fazer para condômino, sabe? Para primeiro morador, para a pessoa entender. Eu tive essa dificuldade, eu nunca me vi morando em condomínio, eu falava, nunca vou morar em prédio, imagina morar com outras pessoas, deve ser uma confusão. Quando cheguei, me vi totalmente perdida, não entendia o que eu podia, até onde eu podia, como era, como não era morar em condomínio. Sim. Imagina para a pessoa que trabalha o dia todo, que vai para sua casa só para dormir, para ela entender o patrimônio dela ali, né? Porque um síndico, ele não atua só na contratação, na receita ali. Se a gente está falando de patrimônio, coloca isso aí. Quantos milhões que você não gerencia? Sim. Você está cuidando do patrimônio de quantas pessoas, né? Eu sempre costumo falar assim, não é só a receita ali do condomínio, mas você tá ou você valoriza um patrimônio ou você quebra ele. A gente vê, né, quantas situações que acontecem aí no mercado. Sim. Então, eu brinco que eu acho que o mercado as empresas tinham que se preparar e começar a talvez ter esse foco, entendeu? Porque a venda vai ter em qualquer lugar. Sim, ela nunca vai ter. Eu acredito. E síndico vai ter
que De todos os perfis, entendeu? concorrência sempre vai existir. E a concorrência te deixa melhor. Eu Sim. tinha um engenheiro que eu adorava concorrer com ele porque ele me obrigava a ser melhor. Te tira da zona de conforto, Isso com mesmo. certeza. Só que eu acho que existe uma linha tênue, que é isso que o mercado não entende, e não é o condominial, é nenhum mercado entende. Existe uma linha tênue entre a concorrência leal e a concorrência desleal. Porque concorrência desleal não tem como. Você vai bater como? Como que você chega? Se o seu custo final é R$10, como que R$5 paga isso? Não paga. E vende-se uma ilusão. E a gente sabe, a gente que está na área condominial sabe. Você compra Que lá na uma frente vai dar ilusão de ruim. R$5 e lá na frente essa de 5 vira 50. E a de 10 ia ficar 10. Ela não ia subir. E ninguém compra isso. E aonde que tá a falha? Em quem tá contratando. Só que Das pessoas entenderem o que elas estão contratando. eu digo que vai além da falha de quem está contratando o síndico. Vai mais Exatamente. além. Conselho. Então, exatamente, por isso que eu falo. E Eu acho que morador. o mercado devia começar a focar em instruir condôminos. Sim. Treino e palestra e podcast, talvez, entendeu? Trazer condôminos. Tá uma ideia, trazer Eu um condômino tenho- para ver o outro lado, né? Sim. Eu tenho uma visão que é o quê? Condomínio comprou uma ilusão de 3 orçamentos porque as concorrências públicas trabalham com 3 orçamentos. Tá. A mesma ilusão que ele comprou no seguinte sentido: menor valor. Não qualidade. Valor agregado. Todo mundo pensa no 0. Um é 10, um é 20, um é 30. Eles vão no 10. Mas o 10 vai entregar tudo o que precisa, mesmo com escopo, tá? Mesmo Não, com vamos receita voltar lá de no bolo. início, lá, como você falou, na contratação. Se é um síndico com histórico ruim, que tem pé amarrado com empresa, ele abre o orçamento para outra empresa e ele mesmo, entendeu? Então, por isso que eu falo. É a famosa concorrência desleal. Começa lá no começo, para não virar uma bola de neve lá na frente. Porque senão você pega condomínios estagnados por anos, com caixa baixo, nunca foi feito nada, não anda, tal coisa que está quebrada há não sei quantos anos e não tem dinheiro para arrumar e nada anda. Então, começa lá no comecinho. Começa na escolha de quem vai gerenciar o teu patrimônio, começa na escolha... Os condôminos têm que acompanhar. Eu falo isso em cada assembleia que eu passo. Independente de eu ser eleita ou não ser eleita, acompanhem as contas. Vejam o que está acontecendo, porque tem coisas tão absurdas que você vê, ali de você bater o olho no boleto, porque às vezes quando a gente é convidado para participar de uma assembleia, o condômino que está chamando manda, né, o boleto para a gente ver como que tá as contas, chama a gente para conhecer o condomínio. Então, são coisas tão gritantes que se as pessoas acompanhassem, elas iam começar a ver. Mas eu já Então, tem que ter esse outro olhar. Já vi caso de o síndico saber, de o síndico levar, de o síndico falar, de ter argumentos para não querer e o conselho passar e a assembleia aprovar. O que você faz como síndico? De quem é a responsabilidade civil? Do síndico. Eu falei isso numa assembleia recente. O que eu levo para o condomínio não sou eu que levo. Que eu faço a pesquisa e faço o estudo com o condomínio. Em cima do que eles estão me pedindo, em cima do que eu vou atrás das empresas, vou tentar viabilizar o que eles estão pedindo. E quando eu levo para lá, não, mas a empresa do meu tio, não sei o quê. Mas de quem é? Não, a responsabilidade é nossa. Eu ouvi e falei, não meu tio, primo, vai sobrinho, ser de por aí vocês vai. enquanto estiver dando bom. Sim. Mas quem está assinando Quem ali, se a empresa sumir e não pagar... Um exemplo, num condomínio, a gente está fazendo a instalação de recarga de veículos. E daí um conselheiro questionou sobre a instalação externa. Eu falei, mas ele está, nesse caso, é a cessão do espaço, né? Ele está entrando com todo o equipamento, o condomínio não está tendo custo nenhum. Mas e se a empresa não atender? Se aquele aplicativo que ele está me oferecendo daqui a um mês não for bom? Como que eu vou
Quem, entendeu? Tem subsolo esse condomínio? Não, esse é todo por Passa fora. gás perto? Não, todo... Você que Já está ia vender acompanhando, o meu caos. querido. Você que está acompanhando. Já ia vender o carro, mas tá bom. Não tem. Aí é o estudo do síndico Do profissional, engenheiro, né? Do do engenheiro, né? A gente não vai... Aí por isso que eu falei, então, a gente sabe aonde a gente dá a cara a tapa. Você vai assinar uma empresa... eu passei por N situações nesse tempo de mercado, né? De empresa que, não, ela estava me vendendo um negócio que parecia ser bom, com, né, uma empresa até de nome. Quando eu fui puxar o que ela declarava ali na empresa, não cobria nem uma peça de elevador. Nesse caso, era uma empresa de elevador. Não cobria nem a peça mais barata do elevador. Como que você vai confiar? Então, você entender o que você precisa... Lógico que você... É que nem segurança. Você faz o máximo que você pode, né? Nunca... vai te eximir de qualquer problema? Não, nós lidamos com pessoas, nós lidamos... Mas você ir atrás, fazer a cartilha ali do básico... Mas puxando isso, uma coisa que é muito importante, os síndicos, o conselho, tem o jurídico também, sempre peça uma minuta do contrato. Porque o contrato é uma coisa que ele não vai mudar ali na hora para você. É aquela minuta que ele te entregar, seu jurídico vai dar uma analisada, o que puder ser mudado, e o que o jurídico e o síndico, o conselho analisar e ver que não dá, chega na empresa e fala, tem uma parte do seu contrato que a gente não concorda. O que a gente pode mudar? Nós não mudamos nada. Então, isso você já vai levar para a Assembleia. Temos uma empresa, porém, ela tem uma cláusula no contrato que não é viável para o condomínio. Vai fechar desse jeito? E você ter o respaldo disso em Assembleia, porque você está vendo que não vai passar. Mas quem lê esse contrato? Tirando quem está sendo pago para ler esse contrato. Eu vou te dar um exemplo. Eu entreguei um laudo técnico, 600 páginas. O cara colocou o laudo técnico na IA e mandou resumir. Fosse isso, era mais fácil ele ter me ligado que eu falava por telefone o que ele tinha que fazer. Você entendeu? Sim. Tem conselheiro que eu já vi. Ele pega o contrato, coloca na IA e manda a IA sintetizar. Sim. E tem conselheiro, sim, que lê, mas a gente está entrando num mundo que são poucos esses que leem. Mas é que laudo, Valdemar, existe uma diferença, assim, vamos dizer assim, um laudo existe uma diferença. Porque o que acontece? Você é o profissional que assinou. Mas um contrato igual ao da Garante, por exemplo, de dar um contrato igual ao da Garante. Existem algumas empresas, por exemplo, que a porcentagem da prestação de serviço é menor que a minha. Tá tudo bem. Ok, mas existem as outras cláusulas no contrato que não condiz o que vai ser depois. São esses contratos que eles precisam ser analisados. É isso que você falou, né? Vende um valor. Exatamente, porque venda, depois, né? A dor de cabeça é maior, né? E aí tem aquele outro fato que hoje em dia existe uma discussão até referente a isso. Que a Garante, ela é uma empresa que faz a garantia da receita, ela vai cobrir toda a receita do condomínio. Perfeito. Mas ela tem que sempre estar andando junto com o síndico, com o jurídico do condomínio, tem que ter uma parceria boa com a administradora. Por quê? Porque uma vai precisar da outra. Relacionamento, eu não consigo ser uma garantidora hoje sem um bom relacionamento com uma administradora, com um síndico. Aí você já entra no que eu falo, entregar além do contrato. Aquilo que você combina e conversa no fio do bigode. O contrato, ele vai ser usado se der qualquer problema. Sim. Eu acredito que o fio do bigode e o que você vê no dia a dia... Faz uma diferença. Faz. E ninguém... Tem condomínio que não vê isso. Não vê. Ele vê... Tem condomínio, né? Que você soa e depois você ouve. Você está fazendo o seu contrato? Você entendeu? Exatamente. Você vai além do contrato e depois pergunta se está fazendo. E tem empresas que é aquilo. Ela vai te vender menor valor. Só que ela vai te vender menor valor naquele momento. E o custo agregado? Ninguém vê agregado. Todo mundo vê só o momento, é aquela porcentagem. E esse é um problema. Mas eu sempre digo, né? Eu até brinco muitas vezes sobre isso. O meu inadimplente hoje, ele é meu síndico de amanhã. Então, o tratamento que eu tenho com o síndico, que eu tenho com o conselheiro, eu tenho que ter com todo mundo. Sim. Independente de quem seja. E eu falo, se o condomínio entrar em contato com a Garante e perguntar alguma coisa além do que eu possa responder, a primeira coisa que eu vou fazer é falar, você vai entrar em contato com o síndico. Mas se for da minha ossada, eu tenho obrigatoriedade de responder, seja ele um condômino, seja ele
um morador que está vendendo, ele pede alguma informação, a gente tem que passar. E isso é o papo direto que a gente fala, né? Tem coisas que hoje a lei de proteção de dados, ela realmente não vai permitir. Então, a gente vai informar, olha, essa dúvida o senhor tira com o síndico, o senhor tira com o administrador, o telefone está aqui. Então, por quê? Porque a gente não tem que esconder nada das pessoas, né? E eu tenho um caso, né, que foi um caso que realmente a inadimplente, ela virou síndica. Então, hoje ela fala, Ju, quando vocês fizeram o trabalho foi perfeito, então tá tudo bem, continuamos com vocês. Então, e dentro desses 8 anos de empresa, eu falo, eu nunca tive uma rescisão de contrato. Justamente por quê? Porque quando há a troca de síndico, a minha obrigatoriedade é apresentar meu trabalho, quando o síndico tem alguma dúvida. Mas, graças a Deus, perante todo esse período, as dúvidas elas são sanadas antes de ele ser síndico. Numa assembleia. Então, às vezes eu faço assembleia, vou fazer assembleia. Olha, essa empresa trabalha no condomínio da minha mãe, da minha irmã. Então, não, é bacana. Nós fomos aprovados em assembleia justamente porque um morador levantou a mão e falou, eu conheço a empresa. Sim. E isso é gratificante. Mas sabe um problema que eu estou enfrentando e que vai de encontro com isso? Alguns síndicos estão questionando. Quando ninguém te conhecia, todo mundo te deu oportunidade. E agora você está dizendo para mim que eu não posso dar oportunidade para outras pessoas? Oportunidade tem que ser dada. Só que o problema é que o quê? Uma oportunidade de um contrato de 2, 3 mil é uma coisa. Uma oportunidade de um contrato de 600, 700, 1 milhão é outra totalmente diferente. Sim. Então, eu acredito em oportunidades. Eu acredito que precisa das oportunidades, mas as empresas têm que se mostrar abertas às oportunidades. Não é, vamos dizer assim, ser menor valor, oferecer um mundo de realidade que o Brasil hoje não está tendo. Não adianta. Te dar um exemplo, você tem imposto para pagar. Como que você paga e consegue atingir um valor mínimo? Você não consegue. Não fecha a conta. Você vai falhar, né? Não fecha Exatamente. a conta, é isso que eu falei. O que acontece? Eu canso de falar, porque eu consigo ver. Para eu conseguir reduzir o meu valor, eu tenho que falhar em alguma coisa. Eu não vou te entregar alguma coisa. Sim. Porque senão não fecha a conta no final. Mas aí é perfil de profissional, né? É o seu perfil, eu tenho o meu perfil também, a Juliana tem o dela. E aí a gente entra naquela questão de você pode talvez atingir o teu objetivo mais devagar para conquistar o teu espaço, mas você dorme tranquilo. Eu sou o tipo de profissional que eu prefiro deitar na cabeça, no travesseiro à noite e deitar tranquilamente. E que nem a Juliana falou, não tenho problema nenhum em mostrar, em falar, não escondo nada, não devo nada, não tenho, quando eu me apresento, não tenho rabo preso, a palavra, né? Até desculpa a palavra, com nenhuma empresa, justamente por isso, porque quando eu precisar cobrar, precisar rescindir, que a empresa falhar comigo, cartas na mesa transparente. E aí você falou até da contratação, de valores e tal. Eu acho que é histórico também, né? Você, né, o trabalho, não adianta. Acho que qualquer síndico você vai dar uma oportunidade para a pessoa que te atende lá. Eu tenho prestador de serviço que me atende, estoura lá no encanamento 10 horas da noite, a pessoa tá lá. Se eu tiver que fazer uma melhoria, lógico que eu vou lembrar daquele profissional que tá lá comigo, que tá me salvando, que tá me socorrendo. Sim. Entendeu? E é isso que eu falo. Às vezes as pessoas também se enganam. Eu volto a falar, eu tenho profissional, já fiz, né, já precisei de serviços, comparei o preço na minha cidade, prestador de serviço do meu lado, do meu prédio, onde São José dos Campos me atendeu com preço melhor, qualidade melhor. Já tive experiência de trazer prestador de serviço de Campinas, por exemplo, uma grama sintética, que o preço foi lá. Então, eu acho que é uma análise, é de você entender. Você tem que ter um pouco do dom do que você está fazendo. Eu falo, a gente tem que ser meio vendedor. Na conversa com o prestador, você já vê ali. Já aconteceu uma situação, por exemplo, de eu estar atendendo o prestador, ele fala assim, você tem quanto para investir aqui? Descartado, eu não vou nem querer o orçamento dessa pessoa. É que tem... Você acha que, entendeu? Ele está de olho no que eu tenho para investir no condomínio. Se a gente pensar lá atrás, quando eu comecei, se pedir um ART, hoje todo mundo pede plano de manutenção, plano de reforma.
porque ninguém tinha o conhecimento o que era a RT. Eu acredito que hoje o mercado está assim, preço. Está todo mundo pedindo preço. Ninguém está pedindo qualidade e escopo técnico. Você tá focado em preço. Menor valor, menor valor, menor valor. Mas se você jogar isso num contexto geral, essa economia lá na frente pode te prejudicar e dar um prejuízo 3 vezes maior. Porque você não está analisando, o erro está em quem está contratando. E aí começa lá, em quem contratou o síndico errado, em quem, entendeu? Elegeu o síndico errado, que o síndico errado contratou a empresa errada e a empresa errada deu uma dor de cabeça. O síndico tem que saber até como ele vai negociar o pagamento. Você está fazendo uma obra imensa. Eu tenho situações de condomínios que eu conheço histórias próximos a gente que o condomínio pagou 300 mil e a empresa sumiu. Então, como assim? Você pega e dá um valor desse na mão de uma empresa, né? A gente sabe eles, não é histórias inventadas, são fatos ali que a gente conhece. Como garantidora, né? Eu tenho um colega meu que ele foi com a Juliana. Eu tinha a Juliana, da Garante Taubaté, e ele contratou uma por preço, não foi? Sim. E olha, passou um bocado e sofreu para fazer a rescisão. E aí teve que implorar para ela, falar, me salva. E desde o começo eu falei, tá errado. Então, olha, você tá pensando nessa linha, você não tá analisando isso. Vê esse ponto aqui, ó, vê o atendimento, vê o perfil de condomínio, quando ele precisa de um atendimento, aonde que ele vai. Se te der uma dor de barriga, você vai atrás de quem? Aonde na empresa? Porque tem gente fechando serviço pela internet, gente, sabe? Você falou de ART. Tem gente comprando RT, tem síndico comprando RT na internet. Olha que absurdo isso. Mas é até importante isso que a Thalita falou, que justamente isso. É a mesma coisa hoje, tem condomínios que falam assim, Juliana, qual é o perigo? Você como síndica mais que responderia melhor que isso. Você contratar hoje um banco digital pro meu condomínio. A diferença é que você vai estar colocando o dinheiro mensal da sua receita num banco digital e você sabe se ele vai estar lá amanhã. Porque até o primeiro acontecer não tinha problema. Agora tá vindo uma leva aí. Exatamente. É a mesma coisa a garantidora. Por quê? Porque a garantidora ela sempre vai estar trabalhando com o dinheiro do condomínio. Isso é fato. Sim. Né? Então, uma coisa é você contratar uma online, né? Vamos dizer online, como você usou o termo, né? Tudo pela internet. Que eu acho que acha. Acha. Super. E você saber exatamente onde a garante está. A garante está em tal lugar. Você joga lá, você vai saber onde nós estamos, né? Então, quanto tempo, quem é a responsável, qual é o histórico, qual o condomínio que atende, você conhecer o síndico, conversar. Eu recebo muitos contatos do síndico, você trabalha com a empresa tal, como ela é. Sim. Então, isso é importante. É o que eu falei do histórico, né? A empresa, ela tem um histórico, ou seja com você, ou seja com um colega, ou porque você conheceu ela, né? Você tá ali no meio. Um exemplo aqui, vou usar a VIP Vale Seguros, né? Foi uma empresa que eu brinco, ele me deu uma aula de seguro. Porque até então, o que o pessoal fazia? As administradoras estavam vencendo o seguro, só mandavam para o síndico, tá vencendo seu seguro, tá aqui a cotação, qual você quer fechar? Exatamente. Nosso amigo Everaldo. Um abraço pro bonito aí, viu? Bonito. Abraço bonito. E você entender essa diferença do profissional. Você falou do síndico profissional e do orgânico. O profissional estava onde? Ele estava lá no workshop, ele estava nos eventos, ele conheceu a empresa, ele buscou referência, ele buscou quais os condomínios que atendia. O profissional foi, né? A minha experiência com ele foi, eu conheci ele estuda os meus condomínios, ele fala, olha... E aí a gente senta e analisa, fala, agora eu entendo aonde que eu tenho que olhar, qual é o meu grau de risco, quando eu vou fechar o meu seguro. Porque então, até você precisar de um seguro, vamos dizer assim, só quando você chega lá e fala assim, nossa, não estava na minha Mas aí você aprende a enxergar com outros olhos quando você tem. E aí você vai medindo a diferença do profissional. Né? Eu vou contratar uma engenharia, né? O Valdemar está acompanhando uma obra de 1 ano, né?
Essa, ela pegou indicação no hospício, que tem lá do lado de Taubaté, lá. Não foi pelos síndicos, não. Senão não contratava, não. Já trabalhei com outros engenheiros também, mas o atendimento, a pessoa estar ali, não é só fazer um documento, ela estar realmente ali inteirada, entendendo o teu condomínio, estudando ele, vendo, olha, essa aqui é o problema aqui, fazendo a visitação técnica, porque tem gente que quer emitir o laudo, né? Sem nunca nem pisar uma vez no teu condomínio, ou que você manda foto. Então, você entender essa diferença, o atendimento, isso em qualquer lugar, isso sendo agente síndico, sendo agente consumidor de qualquer tipo de produto, quando você vai comprar um carro, você entendendo a marca, né? Conhecendo ali, então é todo um histórico, é todo um conjunto. Você ter um bom jurídico para te assessorar, um síndico me pergunta assim, e hoje você é síndica de tantos condomínios, você é síndica sozinha? Não, eu tenho braços, eu tenho engenharia, eu tenho garantidora, eu tenho jurídico, eu tenho terceirizadas, eu tenho, né, mais de uma, nunca fico amarrado em uma só. Gosto de conhecer outros profissionais, que nem você falou, gosto de medir, ter essa comparação. Sim. E aí a gente vai moldando o que melhor atende. Tem engenheiro que ele é ótimo para isso, tem engenheiro que ele é mais para essa parte aqui. Eu tenho terceirizada que ela é muito boa nesse quesito. Tem terceirizada que ela, para um condomínio menor, ela é melhor. Para um condomínio maior, essa é melhor. Você vai aprendendo a medir ali. O papo tá bom, a conversa tá boa, vai. Flui. Se for, vai mais 2 horas. Condomínios são mini cidades, né? Mini prefeituras. A gente tem assunto aí para... O tempo acaba. Estamos chegando ao fim do podcast, mas antes, mandaram uma pergunta aqui. Eu normalmente falo, qual que é a frase que você deixa? Eu vou mudar, eu vou fazer a pergunta que fizeram e vocês respondem. Na opinião de vocês, o problema do condomínio está mais nas pessoas ou na gestão? Ju? Bom, eu vou dar o meu parecer. Na verdade, nenhum nem o outro, na verdade. Todos teriam que andar juntos, né? Se todos andassem juntos, que não houvesse uma briga pela gestão, e sim uma colaboração, não existia brigas nem na gestão e nem pessoas. Mas, infelizmente, o que a gente vê muito é a desvalorização do profissional. Seja ele de qualquer área, né? Sim. Então, isso é uma coisa que vai ser difícil mudar. Mas o certo não seria ter nenhum nem o outro. Teríamos que andar todos juntos como uma engrenagem. Que daí tudo fluía de uma forma bem tranquila e sem muito estresse, né? Mas, infelizmente, ainda tem muita coisa para mudar. Sim. No geral, nas pessoas, então, seria, né? Quem é a gestão? Pessoas. Quem é a administração? Pessoas. Quem elege a gestão são pessoas. Mas eu complemento também, acho que, né, já em outra situação de um podcast também falei que falta essa união. A partir do momento que os condomínios hoje que mais fluem é quando a gente fica mais tempo, que as pessoas, os condôminos, eles entendem que a gestão ela não é inimiga, o síndico ele não é inimigo. Exatamente. Então, derrubar aquela muralha de síndico aqui, condômino aqui. A partir de que não adianta a gestão querer mais que o condômino. Não vai para lugar nenhum. Vai travar uma guerra e não vai chegar em lugar nenhum. Então, realmente isso. Então, o problema onde está em pessoas. Sim. Então, porque a gestão é pessoas, como a gente falou aqui, né, no decorrer do podcast, sobre experiências com síndicos, experiências com profissionais. No geral, quem faz tudo isso é um núcleo de ser humano. E eu posso complementar com o quê? É um mundo hoje que só tem direitos, deveres ninguém olha. Falta empatia. Sim. Se você tiver empatia, automaticamente você tem pessoas. Cada uma se preocupando com o outro. A gente gravou um podcast que vai pro ar que fala de carro elétrico. A lei fala que eu posso ter. Como que o individual vai em cima do coletivo? E por aí vai. Ou você pensa em todo mundo, ou você pensa só em você. Eu sou da seguinte opinião, para fechar.
quer pensar só em você, mora em casa, não mora em condomínio. Voltamos aonde? Vamos fazer podcasts para condôminos, palestra para condôminos. Quando a gente começar a inverter lá e as pessoas de lá se colocarem no lugar de cá, talvez a gente consiga algumas mudanças. Uma interação. Obrigado pela Obrigada, presença de vocês. agradeço. O papo foi bom. Eu acredito que não vai ter processo, porque a gente foi light. Pessoal, muito obrigado pela atenção, por terem ficado até aqui. E até o próximo podcast Conexão Condominial. E os outros nomes que se eu falar não vai acabar. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.